fruto do Espírito, o eu crucificado. É isso mesmo, a paz de Cristo para todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal para mais uma videoaula da Escola Dominical. Este canal é focado na Palavra de Deus. Eu sou o diácono Denis Pereira e sirvo a Deus aqui em Campinas, São Paulo, Ministério Belém, pastoreado, presidido pelo pastor Paulo Freire. E é um prazer todas as semanas compartilhar com os irmãos as lições da Escola Dominical, inclusive para as classes também de jovens, adultos, adolescentes e juvenis. Toda semana tem vídeo aqui, por isso é muito importante. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se no canal por gentileza, faça essa gentileza, inscreva-se aí no canal agora, clica no botãozinho vermelho, isso, clicou? Muito obrigado, Deus abençoe você. Clica no joinha também. Toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube informa você. Aqui nós temos as videoaulas da Escola Dominical. Aqui nós temos vídeos para líderes de jovens e adolescentes, pregações, ministrações, palestras. Tem uma série nova chegando aí. Então tem muito conteúdo. Conheça o nosso canal. Esse canal crescendo é o reino avançando. Parabéns a você que já é um veterano na Escola Dominical, já leciona há muitos anos, como eu, há mais de 20 anos, e a você que está começando agora. Estamos aqui para ajudarmos uns aos outros, tá certo? Aqui na descrição dos vídeos tem dois links. Um link é para você entrar em grupos de professores da Escola Dominical no WhatsApp, professores do Brasil e do exterior. Nesses grupos nós conversamos durante toda a semana assuntos pertinentes à aula daquela semana. Tem um outro link onde você baixa material em PDF também para abrir no seu celular. E aí na descrição também tem todas as minhas redes sociais. Estamos à disposição dos irmãos para pregação, para palestras, para acampamentos, enfim, aquilo que Deus nos conceder e que for útil, estamos para atender os irmãos. Comente os nossos vídeos, é muito importante, fale para nós o impacto que estas videoaulas têm na sua aula, a importância que tem. Fale para nós, quando você comenta, curte, compartilha, se inscreve no canal, você mostra ao YouTube a importância, a relevância do nosso trabalho e o YouTube divulga para muito mais pessoas. Faça como a irmã Ruth Tavares, que esteve comentando aqui a nossa última aula, os nossos últimos vídeos, Edilene Anjos, Eudes Malheiros, esteve comentando também, Raquel Porto, Gisele Olímpio, Maria Luísa, Dri Brilhando com Eva, é o nome que as pessoas colocam aí no seu perfil, não é? Simone Chagas, Felipe Amorim, tá certo? E muitas pessoas, M. Alves, Antônio Xavier esteve comentando, Raquel Rodrigues, Kelly Bandeiros, Zé Bastos, André Targino e muita gente que comenta, não dá para ler o comentário de todo mundo, mas a gente lê pelo menos o nome. Mande fotos da sua classe também. No final da aula eu vou deixar aqui passando as fotos que já chegaram para mim da aula anterior de algumas classes que me enviam pelo WhatsApp. Vamos então, o fruto do Espírito, o eu crucificado. O texto áureo da nossa lição está em Romanos 15 e 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito. O fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra para o mundo o que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. Nós estamos num trimestre muito especial, muito abençoado. Temos falado aqui sobre dons espirituais e hoje nós vamos falar sobre o fruto do Espírito. Já começa aí essa diferença entre dons espirituais e o fruto do Espírito. Nós vimos que os dons espirituais são necessários à igreja, servem para a edificação da igreja. Agora nós vamos ver o que é o fruto do Espírito. Nós, pentecostais, precisamos compreender isso para termos um equilíbrio entre a manifestação dos dons espirituais que edificam a igreja e também entre a vida cheia do Espírito, ou seja, a produção do fruto do Espírito em nós, que nos identifica como aqueles que de fato nasceram
de novo. Por isso é muito importante estudarmos os dois temas. Por isso que é preciso equilíbrio. Não supervalorizarmos os dons e menosprezarmos o fruto. E também nós não supervalorizarmos o fruto e menosprezarmos os dons. Esses dois temas, eles se interrelacionam entre si. Muito bem. Introdução, pegue lápis, papel, caneta, bloco de anotações e vamos aqui à palavra de Deus. O fruto do Espírito é o resultado de uma vida cristã abundante e manifestada no relacionamento entre os irmãos e irmãs, na igreja e no lar, na convivência com os crentes, no trabalho e na sociedade, tá certo? Então, o fruto do Espírito é a manifestação, é a expressão, não é? É através do fruto do Espírito que nós vamos mostrar que de fato, ou se de fato, estamos sendo transformados, nascemos de novo, não é? Então tem muitas definições do que é o fruto do Espírito. Eu começo dizendo que o fruto do Espírito é a manifestação do caráter de Cristo em nós. Qual é a obra do Espírito Santo na vida do crente? Nos tornar todos os dias um pouquinho mais e mais parecidos com Cristo, tá certo? Então, e o fruto do Espírito, então, ele é o resultado. Nós vamos ver, diferentemente dos dons, que é algo que se recebe pronto, uma capacitação de poder, um revestimento e tal, vem pronto. O fruto é desenvolvido gradualmente na vida de cada crente. Tópico 1. O fruto do Espírito na vida do crente. O crente em Jesus é alguém que vive sobre os domínios do Espírito. Como eu já expliquei aqui, eu acredito que esse domínio, controle, tem a ver com o guiar, que está lá em Romanos 8, não é? Que aqueles que são de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus, não é? O Espírito Santo tem o interesse de nos levar a uma maturidade cristã, não é? Para que a gente não sejamos mais como meninos, ou seja, a ideia do Espírito Santo não é ele nos carregar no colo o tempo todo, não é ele tomar por nós as decisões, mas nos guiar para que pela palavra de Deus nós façamos escolhas, nós tomemos decisões que agradem a Deus, que glorifiquem a Deus. Eu uso sempre o exemplo do GPS. O GPS não vira o volante do carro. O GPS diz para onde o motorista tem que virar. E o motorista, no ato de maturidade, ele faz o que o GPS está mandando. Claro que eu estou dizendo quando está tudo em ordem com o GPS. Há casos em que o GPS falha, mas aí é só um exemplo, não é? É um exemplo, tá certo? Então, quando o motorista maduro, ele segue o GPS, dá tudo certo. Quando dá um ataque de imaturidade do motorista, que é muito comum de acontecer, a gente fala assim, não, eu vou por esse caminho. Aí você vê que você se perde, pega congestionamento, tá certo? Por quê? Porque o GPS não vira o volante do carro. Ele direciona o motorista. Ele diz, vai por aqui, vai por ali. Essa é a ideia do Espírito Santo. Não é ele decidir por nós, mas ele mostra o caminho, ele nos guia, ele nos direciona, ele fala aos nossos ouvidos, à nossa alma, ao nosso coração. E crescendo em maturidade, nós decidimos seguir a orientação do Espírito, sem recusar, sem teimar, sem nada, tá certo? Então, nós, os crentes em Jesus, vivem sob o domínio do Espírito. O fruto do Espírito é a expressão do Espírito na vida do crente, não é? Então, a vida cristã não é passiva, ela é ativa. Não é? Nós vamos ver isso. Vamos lá para a definição. Jesus nos salva e nos dá o Espírito Santo. Nos renova e coloca em nós o desejo de fazer o que é bom e agradável a Deus. Olha que coisa interessante. O fruto do Espírito, aleluia, é o resultado natural de um processo de amadurecimento e a consequência de um processo natural de crescimento espiritual. Traduzindo, o fruto do Espírito é um resultado natural, ou seja, é o que se espera de todo crente que desenvolva o fruto do Espírito. 2 Coríntios 5,17. Quem agora está em Cristo, nova criatura é. Então, o fruto do Espírito é um processo natural na vida do crente. Quem nasceu de novo
produz o fruto do Espírito. Se não estamos produzindo o fruto do Espírito, é porque ainda não nascemos de novo. Eu posso estar frequentando uma igreja, eu posso ser membro de uma denominação, eu posso inclusive até estar tomando santa ceia, tomando a ceia do Senhor, no entanto, não ter nascido de novo. E por não ter nascido de novo, por não entregar-me totalmente ao Senhor, ou por não ter sido bem discipulado, eu não manifesto o caráter de Cristo, mesmo estando na igreja, mesmo participando. Por isso que esse assunto do fruto do Espírito não é um assunto para uma aula, é um assunto para a vida inteira do cristão, não é? Eu tenho que produzir o fruto do Espírito, então nós temos que aprender mais, falar mais sobre o fruto do Espírito, não é? O fruto do Espírito também surge gradativamente dentro de nós como resultado da regeneração do Espírito. Então, é um resultado gradual. Por quê? Porque essa é a missão do Espírito, nos levar à maturidade espiritual, a um crescimento espiritual. E crescimento não é algo instantâneo. Crescimento não é algo rápido. Olha o que diz Efésios 4:11 a seguir. E ele mesmo deu alguns para apóstolos, e alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores e professores, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que, entende? Não é de uma vez, é até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais crianças, atiradas para lá e para cá e carregadas por todo o vento de doutrina, pela artimanha e astúcias dos homens que ficam à espreita para enganar. Do que Paulo está dizendo aqui? Está falando de maturidade. Paulo aqui nos faz entender, é como uma criança. Ela nasce e vai para o berçário, do berçário ela vai lá para a creche, e lá na creche é de 0 a 1, depois de 1 a 2, e vai indo, depois vai para a escola. A vida cristã é a mesma coisa. Esse é o propósito do Espírito da nossa vida, produzir em nós esse crescimento gradual, à medida que vamos andando com o Senhor. Aqui ele apresenta o fruto no singular, não é? Alguns expositores estranham o fato de Paulo contrapor as obras da carne com o fruto no espírito, quando era de se esperar os frutos, não é? Mas para nós entendermos, aí a gente usa uma linguagem, uma figura, que é a figura da mexerica, não é? Ou da laranja, né? Que a laranja é praticamente, né? Mas da mexerica melhor, porque você tira os gomos, né? Da mexerica, mas é uma só, não importa quantos gomos tem ali. E ele vai apresentar ali todas as virtudes: gozo, paz, longanimidade, amor, benignidade, bondade, fé. Eu fiquei me perguntando aqui exatamente essa questão, fruto. Por que fruto? É porque, veja bem, é uma coisa singular, manifesta a unidade do caráter de Cristo. É uma coisa só. Então, por exemplo, não dá para eu manifestar amor e não manifestar bondade, porque a bondade é o amor em ação. Oh, glória! Não tem como eu amar e não manifestar domínio próprio. Como eu posso amar alguém se eu não domino minha língua? Então não tem como separar uma coisa da outra, tá certo? Está tudo interligado, é uma coisa só, não é verdade? É um fruto, então eu preciso produzir a integridade desse fruto. Por isso nós temos que estudar item por item, característica desse fruto: gozo, paz, longanimidade. Não tem como eu sentir alegria se meu coração estiver cheio de paz. Não tem como eu ser um pacificador sem ter amor. E não tem como eu dizer que tenho amor e não ser um pacificador. E por aí vai. Então é um fruto só. É um fruto só. Não é? E aí ele diz o quê? Que nós temos que fazer o quê? Andar no Espírito. Ele diz: andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Ser guiado pelo Espírito significa, na linguagem paulina, vitória sobre os desejos e impulsos carnais.
Andar no Espírito é uma expressão que significa viver corretamente em humildade, submissão e santidade. É um contraste totalmente total em relação à vida do mundo. Nós vamos entender isso. A vida cristã é um contraste, é na contramão do mundo. Por quê? Porque agora o Espírito está produzindo o caráter de Cristo em nós. Senão nós não nascemos de novo. É por isso que Paulo escreve aqui em Romanos capítulo 8, aqui em Romanos capítulo 8, ele escreve no versículo, olha só que coisa extraordinária. Eu queria que você lesse aí do 8 ao 11 pelo menos, porque se eu ler tudo isso aqui vai ficar o vídeo muito longo. Mas olha o 9, Romanos 8 e 9. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito. E aí ele usa aquela expressão que é pra gente pensar. Vós não estáis na carne, mas no Espírito. Se é como lança ali uma dúvida, né? Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado. De que corpo que Paulo está falando aqui? Da carne. Desses impulsos, desses desejos descontrolados. Quando a Bíblia usa a palavra concupiscência, então, andar em espírito não cumprireis as concupiscências da carne, está falando de desejos incontroláveis, de desejos que nos dominam, de desejos que nos escravizam, de desejos que nos controlam. Então ele diz, se Cristo está em vós, o corpo, a carne está morta por causa do pecado, mas o espírito é vivo por causa da justiça. Mas se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Então, qual é a missão do Espírito? Vivificar esse nosso corpo mortal, se de fato o Espírito habita em nós, se de fato nós entregamos nossa vida completamente a Cristo. Quer saber se você entregou de fato sua vida a Cristo? Quer saber se você nasceu de novo? É só dar uma avaliada. Quem está guiando você? Você está vivendo uma vida controlada pelos desejos da carne, ou o Espírito Santo está guiando você? Ou o Espírito Santo está direcionando você? É só fazer uma autoanálise. O nosso estilo de vida ele é diferente. Por isso Paulo vai usar aqui algumas expressões como andar e agradar a Deus, andar em amor, andar como filhos da luz, andar nele, não é? O apóstolo Pedro nos ensina a andar em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Eu tenho falado aqui sobre o Espírito Santo e tenho perguntado isso. Será que no tempo da graça, com o Espírito Santo habitando em nós, nós não deveríamos ter mais temor do que eles tinham no tempo da lei, que o Espírito Santo não habitava no homem? Será que, a gente pode fazer tudo mesmo que a gente quer? Não era pra gente ter mais temor agora, mais reverência agora? Que o Espírito Santo habita em nós, nós somos templo, casa, morada. Meu Deus do céu. Tópico 2. Diferença e relação entre o fruto e os dons do Espírito. Tá? Então vamos ver diferença e similaridades. Aqui, diferença. O que há em comum entre estas duas fases abençoadas da nossa redenção? É a origem, não é? É tudo pelo Espírito, não é? É tudo pelo Espírito. Agora, a primeira e maior modalidade do fruto é o amor. As demais são reflexos do amor. Paulo usa o amor como representante do fruto, ao comparar o fruto com os dons do Espírito. O amor é superior aos dons. Não é? Nós vimos aqui que os dons são capacitações espirituais para a edificação da igreja. Paulo afirma ainda que os dons sem o amor não são nada e são passageiros. Mas o amor é eterno. Não é? Interessante isso aqui. Os dons na igreja eles são importantes. Agora, nós não podemos ignorar os dons. Não é? Os dons aqui são considerados a um andaime numa construção. A igreja é essa construção. Não dá para prosseguir a construção sem o andaime. O andaime só é dispensado quando a obra for completada.
No céu não há necessidade de dons. Eles são uma necessidade para a igreja hoje. Mas de acordo com Apocalipse 21, 22, na eternidade não há necessidade desses recursos do Espírito. Os dons espirituais são capacitações sobrenaturais para o exercício da igreja na terra, para que a igreja cumpra a sua missão na terra. Agora, eu estava aqui meditando, faça essa anotação aí. Os dons espirituais são uma necessidade à igreja, mas não são uma exigência para o crente. Você não é obrigado a ter um dom espiritual. Nós temos irmãos, até entre nós, que não buscam um dom espiritual. Nós temos denominações que sequer creem na contemporaneidade dos dons espirituais. Eles acreditam que isso foi para a igreja primitiva até o 2º, 3º século. Preste atenção, isso não nos diminui em nada, até porque nós vimos na última aula que dom espiritual não é atestado de santidade, não é aprovação de caráter. Fruto, sim. Por isso a Bíblia diz, por seus frutos o conhecereis. Ali está usando a linguagem de frutos, não é? Mas nós estamos falando de fruto. E tem a ver, é a mesma coisa, tá certo? A linguagem é a mesma, é fruto do Espírito. Vai usar frutos porque tem diversas manifestações aí, diversas características. Agora, preste atenção, dons não são uma exigência. Através dos dons, você não percebe se alguém é santo ou não, se sua vida está santa ou não, porque dom é atributo da graça. Dom é atributo da graça, não tem a ver com mérito humano. Dom vem pronto, dom é um presente, tá certo? É favor imerecido, dom, tá certo? Agora, no entanto, fruto é indispensável ao cristão, porque é a produção do fruto que mostra que eu nasci de novo. É a produção do fruto que mostra que agora eu estou em Cristo. É a produção do fruto que manifesta que o meu caráter está sendo transformado todos os dias. Um dia de cada vez, um pouquinho de cada vez. Não tem como eu nascer de novo, eu andar em Cristo e eu não me parecer com Cristo, e eu não manifestar o fruto do Espírito, as características do caráter de Cristo. Então, se dom não é uma exigência, o fruto do Espírito é indispensável. Por isso que é um processo natural. Não tem como eu nascer de novo, eu me render a Cristo e não manifestar o caráter de Cristo no meu dia a dia. Quem nasceu de novo manifesta o caráter de Cristo. Por isso nós cristãos precisamos olhar com carinho o fruto do Espírito, olhar cada uma das modalidades e começarmos a trabalhar, a orar e a desenvolver estas características. Diferente do dom, você já recebe pronto profecia, recebeu revelação, dons de curar, operação de maravilhas, palavra do conhecimento, isso vem pronto. O fruto não. O fruto é como numa árvore, ele precisa ser desenvolvido, e eu preciso entender isso. Quando o crente entende isso, então ele começa a fazer uma autoanálise, uma autoavaliação, e começa a perceber, peraí, isso aqui eu não estou produzindo, nesta área eu estou em falta, eu preciso melhorar no amor, eu preciso melhorar na longanimidade, eu preciso melhorar na fé, eu preciso melhorar na paz, eu preciso melhorar na mansidão, e por aí vai. Nós temos que olhar o fruto do Espírito, portanto, como uma necessidade. Eu não posso servir a Cristo e não desenvolver o fruto do Espírito, porque é o fruto do Espírito, presta atenção, dom espiritual edifica a igreja, fruto do Espírito manifesta ao mundo que a minha vida é transformada, que eu nasci de novo. O mundo não é atraído por dom, dom não é para o mundo, dom é para a igreja. O mundo é atraído pelo fruto, é o fruto que se manifesta no trabalho. Lembra o que eu disse? Dom se manifesta no púlpito, na igreja, no ambiente espiritual, no poder, no mover. Meu Deus do céu, que glória, o céu desceu, a terra subiu. Meu Deus, o culto foi
power, o culto foi top. Aí é dom. Fruto se manifesta fora do ambiente religioso. Fruto se manifesta no caminho para o trabalho, no trânsito, no trabalho, na escola, na faculdade, nas redes sociais, em casa com os filhos, na mesa com os filhos, no quarto com a esposa, junto com os pais, no relacionamento pais e filhos, com os vizinhos. É aí que o fruto se manifesta. É aí que o mundo olha para nós e diz: lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus. Porque fruto é desenvolvido, é um processo gradual e revela e expressa o caráter de Cristo em nós. O fruto é isso. Meu Deus! Tópico 3. O Espírito se opõe à carne. O que levou o apóstolo ao assunto foi o contexto das igrejas da Galácia. O abuso da liberdade cristã, a antinomia de um lado e o legalismo de outro estavam dando ocasião à carne. O que é antinomia? Você sabe? Escreve aí para nós nos comentários o que é antinomia e o legalismo, não é? O que é? Antinomia é uma tradição cética ou em doutrinas influenciadas pelo ceticismo, tal como o kantismo, enfim, mas que chegam a conclusões diametralmente opostas, demonstrando os limites cognitivos, as contradições inerentes ao intelecto humano, não é? Então, tradições influenciadas pelo ceticismo, antinomia. E tem o legalismo, há um acentuado contraste entre estar na carne e andar no espírito. O apóstolo mostra que para ser legalista, viver de acordo com a lei, depende da carne, mas para viver no espírito, depende da graça de Deus. O legalismo, ele é egocêntrico, ele é focado no eu. No legalismo, ele é movido por competição espiritual. É quando alguém acha que, por praticar certos rituais, certos mandamentos e principalmente certas tradições, ele então se julga mais santo que os outros e no direito de julgar os outros. Isso é ser legalista. É quando nós acreditamos que ao cumprir as tradições que nos foram ensinadas, nós somos justificados diante de Deus e nos tornamos juízes de todas as pessoas. É um sistema legalista, não é? Isso gera competição espiritual. Isso nos faz ficar soberbos, orgulhosos, né? Orgulhoso da própria santidade. É quando nós olhamos para alguém que se comporta diferente de nós e nós nos julgamos mais santos do que ele, porque ele se comporta diferente de nós. Isso é legalismo, não é? A carne e o espírito. A palavra grega sarx tem muitos significados na Bíblia, principalmente nos escritos paulinos. Pode significar fraqueza física, o corpo, o ser humano, o pecado, os desejos pecaminosos. O contexto aqui é o conjunto de impulsos pecaminosos que dominam o ser humano. Por isso que eu disse que a palavra para o Espírito é mais guiar do que dominar, controlar. Porque quem faz isso é a carne. É o espírito maligno que possui pessoas e que escraviza pessoas. É a carne que assume o controle da vida das pessoas. O espírito não, o espírito é pedagogo. Pedagogo é aquele que ensina a caminhar. Ele ensina a ler. Ou seja, o pedagogo ele dá autonomia. Para a criança, a alegria do pedagogo é que a criança tenha autonomia para andar sozinha, para ler sozinha, não é? Para se desenvolver com a ajuda do pedagogo, mas por si mesma, não é? Porque assim ela vai crescendo com maturidade, assim ela vai se desenvolvendo, assim ela vai passando de fase, não é? Estava engatinhando, começa a dar os passinhos, começa a andar e começa a correr. Essa é a obra do Espírito em nós, não é? Então, a palavra grega pneuma aqui também, ela se aplica ao Espírito Santo, ao Espírito humano, a anjos, a espíritos imundos. Agora, no contexto aqui, não é? A oposição do Espírito contra a carne na vida cristã mostra que os que são de Cristo crucificaram suas paixões e concupiscências, ou seja, os desejos descontrolados. Então, ter uma vida guiada pelo Espírito é ter uma vida onde o eu perdeu o controle.
aonde a carne perdeu. A carne perdeu o controle. A carne perdeu o domínio. Agora lembra que Paulo vai dizer lá em Romanos, no capítulo 7, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte. Morte ali é a carne. Carne ali, morte ali é como um defunto amarrado à nossa perna. E que enquanto nós estivermos aqui, porque o pecado habita em nós, esse defunto, ele está prestes a se levantar, pronto a se levantar. É só nós darmos a ele o que ele quer. Ou seja, é só nós permitirmos que ele assuma o controle. É só ao invés de nos enchermos do Espírito, nós começarmos a seguir os nossos próprios desejos. Pronto, ele ressuscita e assume o controle. Então, a ideia é manter o eu mortificado. Estamos arrastando ele até o arrebatamento, até a nossa morte, mas mantê-lo mortificado pela direção do Espírito. O apóstolo apresenta uma lista com 15 vícios, que chama de obras da carne, e aí aqui ele vai só pontuar, né? Ele não vai dizer das obras da carne, por isso que eu disse, essa lição é só para mostrar o fruto do Espírito, mas ela não entra. Existem lições que entrou, basicamente, característica, essa lição ela só apresenta, não é, o pano geral do fruto do Espírito. Cabe a cada crente fazer uma análise introspectiva para verificar se suas inclinações são carnais ou espirituais. Quem está no controle da sua vida? O espírito ou a carne? O pensamento de cada ser humano norteia seu comportamento. Se a mente é carnal, o comportamento é carnal e resulta em morte. Se a mente é espiritual, seu comportamento é espiritual, que resulta em vida e paz. Então, é só fazer uma autoanálise. É só eu olhar para o meu comportamento. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu preciso avaliar o meu comportamento. O meu comportamento, ele está mostrando um caráter de Cristo ou ele está mostrando um caráter do mundo? O meu comportamento está revelando Cristo às pessoas ou está revelando o meu eu dominado pela carne? Eu preciso fazer essa autoanálise e aí eu preciso focar-me na palavra de Deus, estudar fruto a fruto do Espírito e fazer uma série só de fruto do Espírito. Vou arrumar uma igreja e uma galera abençoada, a gente vai fazer uma série fruto do Espírito. E vamos lá, vamos produzir o fruto do Espírito. O que é o amor aqui que fala aqui? Como é que faz? Tal. Aí você aprende o que é amor, você tem que produzir isso aqui. O que é mansidão? Mansidão, tem que produzir isso aqui. Amém? É assim que a gente faz. Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço. Espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Até o próximo domingo. Na próxima aula, lição 6, nós vamos falar sobre santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Eu aguardo vocês. Continuem orando por nós e que Deus abençoe todos vocês. Fiquem na paz do Senhor.